Olá, boa tarde. Estou aqui iniciando mais uma entrevista com um dos meus convidados. Hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014. Estamos ao vivo aqui recebendo o Procurador-Geral do Município, advogado Willy Costa Dolinski. Obrigado, doutor Willy, por ter vindo. Boa noite, Hélio. Boa noite aos telespectadores. Estamos aí, agradecemos o convite e vamos bater esse papo para falar um pouco de procuradoria, de governo, enfim. É verdade. Doutor, as pessoas às vezes ficam curiosas, meu público, alguns não, outros sim, para saber o que, afinal, o que é a procuradoria do município, do que se trata. É muito pertinente a pergunta, justamente porque às vezes o munícipe tem dificuldade de compreender ou às vezes até mesmo desconhece qual que é o papel da Procuradoria-Geral do Município no âmbito da organização da administração pública. A Procuradoria-Geral do Município é um órgão de controle interno que tem como atribuições precípuas a cobrança da dívida ativa, cobrança judicial da dívida ativa, o contencioso judicial, ou seja, a defesa dos interesses da administração pública, tanto no âmbito judicial quanto extrajudicial, e também tem como atribuição, e daí decorre daí essa atribuição de controle interno, de consultoria dos atos do Executivo. Veja bem, Executivo, administração direta. A Procuradoria também atua dando o suporte jurídico no caso da Fundação Cultural, que no caso onde não tem o corpo jurídico instaurado ainda. Os demais entes da administração direta, como possuem corpo jurídico, elas caminham por si. A Procuradoria também encaminha toda a parte disciplinar da administração pública, todo o regime disciplinar de processos administrativos, sindicância, corre na Procuradoria. A cobrança da dívida ativa, como eu já mencionei, né? É importante salientar também que a existência da Procuradoria decorre, inclusive, de uma previsão constitucional que elegeu a advocacia pública, entre outras carreiras, como uma carreira típica de Estado, ou seja, essencial e imprescindível no âmbito da administração pública, como ocorre, por exemplo, com o Ministério Público, a magistratura e até mesmo as carreiras da administração pública fazendária. Então, assim, é uma carreira essencial de controle interno, imprescindível à administração pública, inclusive com constituição de carreira através de concurso público, imprescindível, e visa dar segurança ao executivo, ao gestor na tomada de decisões, evitando assim equívocos e consequentemente prejuízo ao erário. Muito bem colocado, doutor Willy. Me diga uma coisa, dentro do que o senhor acabou de falar, eu imagino que o cidadão, para virar procurador de uma prefeitura como Foz, ele tem que ser necessariamente formado em direito? Exato. Tem que ser? Exato. É condição... Inclusive com o registro na OAB? Exatamente. Condição sine qua non? Exatamente. É condição essencial o exercício da advocacia pública, a inscrição nos quadros da OAB. Até porque não é possível exercer advocacia se assim não ocorre, se assim não ocorre essa inscrição. Então ela é requisita, inclusive, no próprio edital de concurso público. Tem que ser advogado. Exatamente. Você o economista não poderia? Não tem como. Tá bom, só se ele for economista e concomitante a isso, tem inscrição na ordem dos advogados. E diga-me, por favor, o município conta com quantos procuradores, doutor? Nós temos no quadro efetivo hoje, e só temos o quadro efetivo hoje, com 15 procuradores. Todos concursados? Todos concursados. Teve uma época lá atrás que tinha os concursados e os não concursados, que eram chamados cargos comissionados. Exato. Eu me lembro dessa época. Continua assim ou mudou? Essa foi uma alteração que ocorreu de 2003 em diante, em que o chefe do Executivo entendeu por bem, até para atender determinação do Tribunal de Contas e uma jurisprudência já um tanto quanto pacífica do Supremo Tribunal Federal, no sentido que as atribuições que eu aqui mencionei no começo, a cobrança da dívida ativa, a defesa dos interesses da administração em juízo e fora dele e consultoria, devem ser praticadas, devem ser atribuições de um quadro de pessoal independente e autônomo, o que só ocorre no caso de procuradores efetivos. Certo? Concursados. Exatamente. Com base nessa questão que foi colocada, o prefeito, ele alterou a lei que compõe a estrutura organizacional do município, entre outras alterações, efetuou a alteração da questão da procuradoria, na medida que extinguiu os quadros comissionados e as funções de chefia. As chefias foram convertidas em funções gratificadas e são exercidas por procuradoras de carreira. E essa sacada foi muito boa, essa tomada de providência foi muito pertinente, na medida que, se houvesse só o comissionado, ele ficaria com a atuação restrita à direção, chefia e assessoramento, que inclusive sequer comporta, no plano fático, comporta a existência de muitos cargos. A rigor, o procurador-geral dá conta
dessa ação de chefia da Procuradoria. Então, na medida que você não perde um procurador, não perde o procurador só fazendo a chefia, porque ele continua podendo fazer as atribuições do procurador efetivo, além de assumir a função de chefia. Ele pode continuar aí fazendo as atribuições, cumular com as atribuições da carreira. Então aproveita essa mão de obra com a chefia e com o exercício das atribuições da carreira. Entendido. O senhor tem quantos anos que o senhor prestou o concurso e passou? Eu ingressei na carreira, prestei o concurso em 2000, ingressando na carreira em 2001. Então o senhor pegou, deixa eu fazer minhas contas aqui rapidamente, 1 mais 2, 4, menos 1, 3, o senhor pegou o SAMES, o Paulo, e está pegando agora, ou o senhor pegou também um período do Rari da JO? Fiz o concurso na administração da JO, prestei o concurso. Passou? Isso, fui aprovado no concurso na administração da JO. Entretanto, a convocação se deu apenas... Exatamente, com o prefeito Sames, exato. Então o senhor pegou o Sames, pegou o Sames, pegou o Paulo e pegou 1 ano de Reni. Exato. E essa decisão, doutor, desculpa, que tocou o meu celular, mas já quero me desculpar. Claro, pois não. Vocês que me assistem também, eu esqueci, mas não vou atender. Essa decisão do Tribunal de Contas e também do Supremo, ela chegou aqui no período do Paulo, doutor, ou do Sames? Na verdade, que mudou a sistemática só passando para concursados? Com relação ao Supremo, a decisão já é reiterada, é pacificado. Já era pacificado. Entretanto, essa situação não foi, vamos dizer assim, adotada em muitos municípios. Alguns municípios não adotaram. Sequer tem procuradoria e procuradoria institucionalizada. Alguns municípios nem vários. Ainda hoje? Por incrível que pareça. Isso é uma prática muito comum. Inclusive, existe um trabalho a nível de advocacia pública nacional no sentido de difundir esses princípios e até no sentido de conscientizar o gestor da necessidade desse tão imprescindível órgão no âmbito da administração. Nós temos 399 municípios, nós vivemos numa cidade de médio porte, né? Mas tem Currutela aí no Paraná que tem 5 mil habitantes, né? Não seria exagerado dizer que grande parte, mais da metade, não tem procuradoria organizada. Não tem, Isso. E até com base nessa informação, recentemente vem sido divulgado nos órgãos de imprensa aí, ações do Ministério Público Estadual, sobretudo, me parece que no Sudoeste, medidas judiciais no sentido de compelir os gestores a ocuparem, a fazerem concurso, no sentido que essas vagas sejam ocupadas por pessoal efetivo. Sem dúvida. O que acontece hoje o que acontece numa totalidade dessas procuradorias que existe são cargos em comissão. Então, recentemente foi noticiado nos órgãos de imprensa medidas nesse sentido, inclusive. Dr. Vili, o senhor foi recentemente ungido procurador-geral eu vi a nomeação do senhor no Diário Oficial. Certo. O senhor acabou de ser oficializado como procurador-chefe, vamos dizer assim, né? Com a saída de outro procurador-geral que foi embora, que é o Dr. Assir Bueno de Camargo, que ficou aqui ele entrou, se não me engano, ficou menos de 1 ano, fevereiro, abril do ano passado, não foi isso? Exato. E o doutor Assir também é muito competente, professor universitário, ex-procurador de justiça, né? Uma bagagem tremenda. Por que ele foi embora? Se desentendeu com o prefeito? A Procuradoria sentiu bastante esse pedido de exoneração do doutor Assir, mas é uma situação de cunho familiar que já se desenrolava há algum tempo, em virtude de uma moléstia familiar ali, que aos poucos, de forma gradativa, exigindo cada vez mais a presença dele em Curitiba, de forma que ele optou, por óbvio, né? Homem de família e bom senso que optou por acompanhar isso junto à família e pediu a exoneração. Isso ocorreu agora no final do mês, né? Ele de abril para cá exerceu a chefia com total maestria e responsabilidade, como ele é peculiar, né? Do caráter, quem conhece, o doutor Assir conhece do caráter dele. E agora vamos tocando o barco. Ele somou então durante o período que teve com vocês? Exato, somou muito, foi um excelente procurador. Um abraço para o doutor Assir, meu amigo também, uma pessoa admirável sob todos os aspectos. Ô Vili, você me falou que são 12 procuradores, vocês ficam ali na pracinha, naquele prédio onde a antiga Câmara Municipal. Exato, é Praça de Getúlio Vargas 69, a Procuradoria Geral do Município funciona ali. Qualquer pessoa que quiser tirar alguma dúvida sobre essa parte que vocês cuidam, pode ir lá? Exato, a Procuradoria está com as portas abertas, exato, o município tem total acesso, qualquer tipo de questionamento, tanto do que estiver na competência da Procuradoria, nós damos o encaminhamento, o atendimento. Uma coisa curiosa aí que me chamou a atenção para um fato. Na última eleição nós tivemos vários fatos marcaram a última eleição, só é de lembrar-se também. Um deles foi quando os ônibus se acirram muito, vai faltando poucos dias para a eleição propriamente dita, e as campanhas se acirram e a troca de acusação para tudo que é lado.
E aí veio muito, uma das discussões que foi colocada nessa última campanha para o prefeito foi a questão dos tributos municipais. Né? Exato. Você se lembra? Claro, claro. Foi dito que o prefeito que estava saindo, que estava também tentando reeleger o seu candidato, teria executado muitas dívidas de valor ínfimo, pequeno, e isso foi discutido muito, e o prefeito que entrou, que acabou ganhando a eleição, Reni Pereira, prometeu que daria uma outra abordagem a essa questão, etc, etc. E, trocando em miúdos, como é que ficou essa questão? As cobranças continuam sendo efetuadas juridicamente? Bom, dentro do que se permite... Judicialmente. Exato. Até porque isso é uma questão disponível. É lei, né? Exatamente. É obrigatório? Isso, a renúncia de receita, inclusive, constitui... Vocês não podem, né? Não pode. Inclusive, constitui lei, né? crimes de diversas Lei ordens de e naturezas. fiscal. Exatamente. É obrigatório receber o tributo. Não tem como dispor. Agora, o que ocorre, existe na legislação municipal uma limitação, porque existem determinados créditos tributários cujo valor, a cobrança é ínfimo, de forma que a movimentação do judiciário é mais custosa da procuradoria do que praticamente o valor. Né? Então, algumas situações a procuradoria já vem, de longa data, de algum tempo já vem estudando, juntamente com a Secretaria da Fazenda, no sentido de otimizar e racionalizar esses procedimentos, para que não hajam cobranças irrazoáveis, mas também que não se viole o princípio da indisponibilidade do erário e também da legalidade. Isso já é uma questão que já vem sendo de longa data verificada já. Doutor, esse assunto é muito curioso, nós vamos precisar de mais tempo para abordá-lo de forma mais abrangente. Até porque eu vou perguntar ao senhor, mas na sequência, porque agora me avisou ali, é o primeiro bloco, eu estou conversando com Vili Costa Dolinski, que é o procurador-geral do município. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos na sequência. Apoio Esta foi a última vez que ele ouviu sua música preferida. Não corra e só ultrapasse com segurança. Por você e pelos outros, respeite as leis de trânsito. A dengue nem sempre se manifesta da mesma maneira. A dengue clássica dura de 5 a 7 dias e tem como sintomas febre alta, perda de apetite, enjoos, manchas na pele, cansaço e dores no corpo. Já a dengue hemorrágica é mais perigosa e pode provocar sangramento pelo nariz, dores abdominais, vômitos persistentes, sede excessiva e dificuldade respiratória. A dengue hemorrágica pode levar à morte se não tratada com rapidez. Combater a dengue é responsabilidade de todos nós. Estamos de volta aqui conversando com o procurador jurídico procurador-geral jurídico e geral da prefeitura, Vili Dolinski. Doutor Vili, uma coisa curiosa, nós estávamos falando sobre tributos municipais. Exato. A prefeitura é obrigatória, ela vai ser obrigada a receber os tributos, até porque se ela não fizer, o gestor público será responsabilizado. Ela tem que receber os tributos para converter em serviços para a população. Exato. Isso funciona no município, no estado e na União. Exato. É o sistema republicano. Exato. Aqui falou-se muito coisas que a gente escuta. Eu vou aproveitar o senhor para ver se isso é lenda ou é fato. Disseram, ouvi várias vezes, que grandes empresários que se dedicam a
de uma certa forma até especulação, né, imobiliária, que não é crime, especulam, compram, adquirem grandes áreas na região, isso é comum, todo lugar tem isso, e adquirem grandes áreas e às vezes esperam, ficam ali, investiu, esperam valorizar, outros compram e transformam em construções, etc, etc, etc. E já ouvi dizer que alguns, não vamos citar nomes para não ser indiscreto, alguns empresários, alguns conhecidos, renomados na cidade, ficaram devendo muito, devendo tributos municipais, dívidas que somaram-se aos milhões. Certo. E eu acho que isso não é mentira não, porque eu pude ver algum documento certa vez e isso é fato, doutor. Ocorreu ou vem ocorrendo no município? De fato existe essa peculiaridade de grandes imóveis, isso. De proprietários que são realmente, possuem grande quantidade de imóveis na região urbana, com problema de débitos de IPTU, por exemplo. Seria os IPTUs, exato, né? O que eu posso colocar é que realmente, do que isso é diagnosticado dentro de uma rotina da Secretaria da Fazenda, isso vem sendo encaminhado à Procuradoria, e a Procuradoria, sem qualquer tipo de tratamento diferenciado, aliás, como tem que ser o procedimento, vem ajuizando todas as execuções fiscais nesse sentido. Todas as execuções... O princípio da impessoalidade. Exatamente, sem qualquer tipo de tratamento. 37 da Constituição. Independente de se tratar de autoridade. Não tem, não. Amigo do prefeito. Não existe qualquer não tem tipo. Isso mais, não? Não mas existe. Que lá atrásinho, diz que tinha muito isso. Empresário chegou a dever muito dinheiro e num determinado momento da vida pública no município, o município vai... As coisas vão evoluindo, é a ordem natural das coisas, né, doutor Vitor? Aí entrou um prefeito e falou, não, mas isso aqui temos uma fortuna para receber, e então vamos executar. E começou-se aí um trabalho incessante para receber esses valores, fato, né? É até fato, a Procuradoria e a Secretaria da Fazenda, como mencionei, trabalham em parceria nesse caso com o levantamento dos débitos, a aferição. E a ordem é cobrar, exatamente, a ordem é cobrar, indistintamente. E a ausência de cobrança, isso pode causar eventualmente um prejuízo ao erário, uma prescrição. E isso tem que ser evitado com a atuação contínua da Fazenda e da Procuradoria. Doutora, a Procuradoria, em princípio, ela é amigável, num determinado momento ela passa a ser judicial, e aí vai para aquele sistema penhora, etc, leilão e tudo mais. Exato. Hoje foi bastante otimizado pela Justiça essa questão de busca de bens dos inadimplentes, pelos instrumentos e meios que você acabou de mencionar, Lucas. Doutor Ville, o PROCON, que é o programa de defesa do consumidor, né? Eu me lembro que isso aconteceu em 92, quem deu um grande apoio, por incrível que pareça, né, foi no governo do Fernando Collor, que depois acabou impeachado lá, né? Eu me lembro em 92 ele criou um código do consumidor, que foi para a época um código até revolucionário. Sim, um grande avanço, foi uma coisa totalmente revolucionária. Hoje é considerado um dos melhores códigos do sistema do mundo. E com isso veio o PROCON, etc. O PROCON de Foz também afeta a sua Procuradoria? O PROCON ele é uma diretoria vinculada à Procuradoria-Geral. É um óbice, então, da Procuradoria? Exatamente, uma diretoria vinculada, exatamente, é um braço. O doutor Sérgio Barros é o diretor responsável e trata de toda essa questão de atendimento e a parte de contencioso administrativo das questões relativas às relações de consumo. O órgão vem desempenhando a atribuição de uma forma... Onde fica o PROCON? Fica na Avenida Brasil, em frente ao banco, ao SBC, exato, inclusive sede própria, né? Ele é atuante mesmo? Bastante atuante, né? Não tem como deixar de ser, né? A questão consumerista é constante, roda demais. Sim. Né? Então a procura é constante ao órgão, isso demonstra pela quantidade de processos, conciliações que são feitas e até mesmo quando isso não ocorre, o contencioso administrativo se instaura. E isso gera uma série de trabalhos e trâmites no sentido interno daquela instituição lá. E o PROCON de Foz parece que uma certa vez eu tive uma questão que eu levei ao PROCON de Foz, eu fui vítima de uma coisa que aconteceu comigo e eu fui ao PROCON de Foz aqui, isso já tem, que período foi, se não estou enganado, foi na época do Daijó. E na época eu tive meu pleito resolvido rapidamente. O índice de acertos e julgamento acordos rápido é muito grande, é muito grande. Um procurador do município estava lá respondendo e houve um julgamento, as partes, eu era uma parte, a outra parte, houve um julgamento ali sumário, rapidinho, ganho de causa, e cobrou e pagou e acabou. Exato. Não pagou para mim, o dinheiro foi para o município. Exato, o rito, a legislação prega... sumário. Exato, o rito sumaríssimo, a ideia é essa mesmo. Não tem otimizar, é otimizar o julgamento, as fases recursais, em todas as suas instâncias, a ideia é otimizar mesmo, fazer girar a máquina. O senhor me falou que tem
Quantos processos existem hoje tramitando dentro da Procuradoria do município? Em termos de executivo fiscal, estimo que entre 26 e 30 mil processos executivos fiscais. Só de processo eletrônico. Quando você fala executivo fiscal, estamos nos referindo a cobranças? Eu já ia chegar no desdobramento. Existem ações trabalhistas, ações de 25 ações cíveis. mil, doutor? Estima-se que entre 26 e 30 mil. Isso que tramita no judiciário? Exatamente. Que vocês têm que cuidar? Exatamente. Exatamente. Hoje existe o processo eletrônico que faz gerar ainda mais rápido, em virtude do processo eletrônico. Porque eu só consulto ali no computador. Exato. Você peticiona, consulta, isso, só vai no fórum quando é o caso de audiência, o que não é o caso dos executivos fiscais. Tá. De regra não existem audiências ali. Além dessas questões dos executivos fiscais, existem as ações de cunho civil, né? Por exemplo, ações de desapropriação, responsabilidade civil e por aí vai. Existem também as ações trabalhistas, em que o município atua como, via de regra, como réu. Nas ações cíveis, o município às vezes pode atuar como autor e como réu, dependendo do interesse, da demanda, do nosso interesse, do interesse processual que se verificar na oportunidade. Então, e nesses processos trabalhistas, nós estimamos ali uma quantificação acima de 1.500 processos. Só trabalhistas? Só trabalhistas. Que envolve os servidores? Exatamente. Estamos falando de servidores estatutários, terceirizados, às vezes o município acaba entrando nessas ações, com uma responsabilidade subsidiária. Ou às vezes alegam também a solidária, mas enfim, o município acaba entrando nessas ações, não porque ser parte direta na contratação, mas porque entra como parte, na medida que terceirizou o serviço, esse terceirizado é acionado, o município acaba indo a juízo também. E as ações cíveis giram em torno de 1.200 ações de todas as áreas, desapropriação, exatamente, 1.200? Indenizações de todas, exatamente. Isso é tudo acompanhado dioturnamente por vocês? Exatamente, constantemente a Procuradoria falar um pouquinho de um atua órgão nesses processos. Que é um órgão curioso, que é o FOSPREV. É o órgão que ele administra aquele fundo que vai propiciar a aposentadoria do servidor. Exato. Não é o FOSPREV? Exato. Lá tem um procurador também que cuida só do FOSPREV? Como eu mencionei de início, o único ente da administração indireta que não possui o jurídico próprio é a Fundação. Fundação Cultural. Exatamente, a Fundação Cultural. O FOS Habita possui um teste seletivo, existe uma procuradora, a doutora Dalva, responde pelo Instituto. O FOS Habita? Exatamente. Até que seja feito concurso público, ela responde. E pelo FOSPREV, o doutor Rodrigo Colombelli, respondendo pelo jurídico, advogado, procurador concursado. Fazenda tem um também. E o FOS Trans, a doutora Soraya responde, como concursado, responde pelo jurídico pelo FOS Trans, pelo órgão lá. É assim que funciona? Exatamente. Vou perguntar ao senhor também sobre a questão do orçamento. O orçamento, naturalmente, afeta a Secretaria da Fazenda, não é? Exato. Pô, doutor, antigamente o planejamento isso eu não sei se quando se falava em pasta do planejamento, principalmente no governo federal, o planejamento era a pasta onde, ainda lá no governo federal, é onde se estuda o orçamento, o dinheiro que vai ser aplicado. Não é assim? Exatamente. E quando a gente vem para o município, o planejamento aqui já é diferente. O planejamento aqui não cuida dessa questão, ela cuida mais... Por exemplo, eu vi planejamento que estou cuidando de calçadas. Que história é essa? Houve uma modificação? Na verdade, houve um remanejamento, até um aperfeiçoamento das atribuições da Secretaria de Planejamento. O que a Secretaria de Planejamento faz no município? Antigamente, o planejamento era mais focado na questão de planejamento urbano, vamos assim dizer. Ah, é? Hoje o planejamento faz planejamento estratégico do município, além de outras situações. Mas o planejamento econômico, financeiro? Todos os aspectos. Nos todos os aspectos. A ideia é que seja dado esse implemento em todos os aspectos. E por que ele cuida também de calçadas? Porque o planejamento não fica só na linha financeira. De obras? Na verdade é um trabalho em conjunto. O planejamento e a execução. Conjunto, é um trabalho de fato conjunto. Inclusive, agora recentemente, o prefeito até mudou o secretário do planejamento. Entrou o Rodrigo Becker, né? Exato. Que era dos quadros da Sanepar. Isso. Saiu o Jean Carlos, passou a ocupar uma assessoria especial. No gabinete, e o Rodrigo, no gabinete, o assessor no gabinete. E o Rodrigo agora é o secretário do planejamento. Exatamente. Inclusive, numa reunião institucional que tivemos na quarta-feira, a exposição do Rodrigo, um secretário que vai somar... Ele tem bagagem? Tem uma bagagem excepcional, uma pessoa de uma competência ímpar, de uma capacitação ímpar. Fez uma exposição que deu para ver bem e constatar bem isso que eu estou te falando com relação à atuação da Secretaria de Planejamento. Enquanto
planejamento mesmo, né? Essa é a palavra. Do que realmente tem que o papel que o planejamento tem que ter em termos de gestão, em termos de administração pública. Só tem de cabeça, deve ter, o senhor é muito dinâmico, inteligente, estou notando, falava fácil, advogado, né? Só tem de cabeça quantas secretarias o Reni tem hoje no seu governo? Não me recordo. Assim, não me de recordo. cabeça, não me recordo. Acho que elas são em torno de 18 por aí. Fundação nós só temos uma. Eu acredito que secretarias, eu acredito que não chega nisso não. Não, né? Não. Talvez você esteja incluindo aí as indiretas. O que o senhor chama de diretas e indiretas? As autarquias e fundações. Fundação, por Exatamente. exemplo, Fundação Cultural. Fundação Cultural, outra fundação? Hospital. Hospital as autarquias, como já mencionamos aqui, citamos a Fostrans. São autarquias. Exatamente. Fostrans, Fosprev, Fosabita, são as autarquias. Qual é a diferença entre autarquia e secretaria, doutor? A maneira de funcionar? A secretaria ela é o órgão de primeiro escalão da administração direta, centralizada, certo? A descentralização é a figura e que o município, que a administração direta usa para descentralizar alguns tipos de matéria, alguns tipos de assuntos. As fundações. Como, por exemplo, exatamente, fundação e as autarquias. No caso, por exemplo, a parte previdenciária, delegada uma autarquia, terceirizada, delegada, vamos dizer, descentralizada, palavra tecnicamente correta aí. Descentralizada a Fosprev, a parte de trânsito ao Fostrans e por aí vai. Tá bom. Uma coisa que eu quero perguntar ao senhor. Ontem eu publiquei, eu tenho um blog, o senhor é meu leitor, eu sei, 1 minuto? Bom, já acabou aqui. Vai ficar para o outro. Eu estava avisando a moça que nós vamos fazer mais um segundo intervalo e na sequência nós voltamos com mais um bloco para terminar essa conversa aqui com o Procurador-Geral do Município, advogado Willy Dolinski. Vamos para o comercial. Você sabe em que situação você tem que chamar o SAMU? Não? Então você vai saber agora. Na ocorrência de problemas cardiorrespiratórios, como parada cardíaca e infarto. Em caso de intoxicação exógena, droga, álcool, venenos, picadas de aranha, cobra e escorpião. Na ocorrência de maus tratos, violência doméstica grave. Em caso de queimaduras graves. Em acidentes com produtos perigosos, ácido, soda cáustica, combustíveis e substâncias químicas. Quando houver acidente, trauma com vítimas. Em crises hipertensivas, pressão alta grave. Em casos de afogamentos. Em trabalho de parto, onde haja risco de morte para a mãe, a grávida, ou para o filho, o feto. Na transferência interhospitalar de doentes com risco de morte. Em casos de choque elétrico. Em casos de tentativa de suicídio. Você entendeu? Então essas são algumas situações que você deve chamar o SAMU. O assunto é acidentes domésticos. Lembre-se, cozinha não é lugar de criança sozinha. Evite acidentes vigiando bem as panelas e outros utensílios. É melhor você dar do que deixar a criança pegar. Lembre-se, cuidado nunca é demais. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Voltamos aqui conversando com o Procurador-Geral. Dr. Dolinski, como é que funciona? Ontem eu vi lá no Diário Oficial, eu tenho o hábito de acompanhar, para saber do que acontece na máquina pública, a melhor maneira é o Diário Oficial. Isso. É fácil, a gente vai no computador, tem um site da prefeitura, entra ali, está tudo lá. Correto. E eu notei que tinha uma demissão de uma figura, um servidor público, muito conhecido na cidade. Eu vi lá a exoneração dele, o prefeito exonerou. Eu vou até citar o nome, porque é público e notório. Eu publiquei no meu site. É o Edirley de Oliveira, Oliveirinha, né? Muito conhecido na cidade. E ele entrou na prefeitura lá na época do Dobrandino. Eu vi que ele foi exonerado ali, né? Os motivos estão bem claros lá, improbidade,
E é comum exonerações de servidores concursados? Não é uma situação rara. Não é raro, não. Não, no âmbito de Ocorre. mais de 5 mil servidores, tem ocorre. que ter um turnover, Ocorre. Chamado turnover, ocorre? Não chega a ser uma coisa assim, vamos dizer, uma demissão a mês, mas ocorre Sim. com certa até frequência. E Ocorre. como é que funciona? Eu sei de empresa particular, trabalho em empresa particular, eu sei como funciona. Na empresa particular, você se inscreve lá, começa a trabalhar, ele tem seus direitos e deveres. Né? Exato. Num determinado momento que ele claudica, ele pode ser demitido. Às vezes de uma forma traumática, justa causa, ou às vezes até o patrão não quer mais, chama, paga os direitos e vai embora. Na prefeitura é a mesma coisa? Como é que funciona esses procedimentos? Antes da demissão, é instalado um procedimento? Exato. Dependendo da hipótese, da situação de fato, pode Sim. ocorrer uma sindicância ou um processo administrativo. Sindicância ou processo administrativo. O processo administrativo ele ocorre diretamente, de uma forma dispensando a sindicância, quando já ali houver prova contundente da autoria e materialidade. Aí é um processo administrativo. Tá. Quando que pode redundar. Nas penas que o Estatuto do Servidor Público, a Lei Complementar Tudo 17, determina. calcado no Estatuto. Exatamente. O Estatuto traz, com exceção da Guarda Municipal, que é aplicada também de forma concomitante ao Estatuto, tem o regime, o RDGM, que nós chamamos, o regime disciplinar da Guarda Municipal, né, que é uma situação à parte, inclusive a parte disciplinar da Guarda Municipal, convém aqui o esclarecimento, ela é exercida pela própria Corregedoria. Então a parte disciplinar, até por força de lei, da Guarda não incumbe a Procuradoria. Tá. Isso fica a Corregedoria. Então assim, existe no Estatuto do Servidor Público os deveres e obrigações. Na medida que o servidor incorre num tipo daqueles, numa violação daquelas, evidentemente, e na medida que aquilo implica numa penalidade, né, o princípio da tipicidade implica numa decorrência, lógico, numa penalidade que é aplicável, o gestor ia assim ficar caracterizado mediante o devido processo legal, todos os princípios aí constitucionais de acordo com o regime jurídico administrativo, para que seja disponibilizado essa possibilidade do servidor de se defender, enfim, exaurindo esse procedimento com o relatório final, isso vai até o chefe do executivo, que pode acatar ou não o relatório final da comissão. Sim. E se acatando, né, como foi o caso mencionado agora, ele profere a decisão em cima pronto. do que foi opinado. Não foi sugerido. E não acatando, no caso, ele tem que motivar porque não acolheu e proferir nova decisão. Muito bem. Vocês, procuradores, podem, no momento que não estão à disposição do trabalho lá, vocês podem advogar? Existe nós temos uma lei municipal que permite, na verdade, o de concurso de origem é permitido. É permitido. Na verdade, de concurso de origem é permitido. Conflito, doutor? Eu já vou, deixa eu continuar o raciocínio, que eu já vou conseguir chegar nessa conclusão aí. O que acontece? De 2013 em diante foi elaborado uma lei, inclusive com base em decisões favoráveis, inclusive do Tribunal de Contas, que em outros municípios fizeram essa consulta dizendo que é possível uma lei dessa natureza. Inclusive no Estado, os professores do Estado tinham essa lei, foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, e o pleno do TJ julgou pela constitucionalidade da lei, uma lei semelhante à nossa, que prevê a dobra de horário do procurador, só que mediante uma opção e interesse público, uma opção do procurador e o interesse naquela mão de obra, a necessidade daquela mão de obra. Então essa lei veio no ano passado, alguns procuradores optaram por ela. Lei estadual. É uma lei municipal. Do município. É uma lei exatamente. Passou pela Câmara. No âmbito da competência legislativa, da lei local. Uma lei local porque a competência legislativa para essa matéria é do município. Então, assim, alguns procuradores optaram e alguns não. E quem opta fica, por questões ali de tempo, evidentemente, até por impeditivo legal, proibido de executar a advocacia fora que não seja para a administração pública, em favor da administração pública. E quem optar pelo contrato? Exatamente. Alguns colegas lá exercem advocacia privada. De quantas horas o procurador? De concurso, 4 horas. Os que optaram pela dobra, obviamente, são 8. E aí o salário dobra? Exato. Dobra proporcional ao trabalho e a remuneração. Isso que você acabou de subir. Exatamente, que eu mencionei. Alguns colegas optaram por ter dedicação integral. Doutor, outros não. O senhor me falou que vocês são 12 e a Prefeitura de Foz tem em torno de, eu imagino, 5.500 funcionários concursados e comissionados, aí é em torno disso? Exato. Acredito que em torno disso. 5 mil alguma coisa. Um plantel de 12 procuradores não seria pouco? Não, a demanda... Ou é dentro... essa lei da dobra veio exatamente consolidar essa necessidade. Sim. Exato. Nós temos uma demanda muito grande de trabalho, é verdade, mas essa dobra ela veio exatamente suprir, hoje supre exatamente a nossa necessidade. Não há déficit funcional. Muito bem. Doutor, uma coisa que me parece que é comum ali é o prefeito municipal, que é o principal gestor público,
ele naturalmente, antes de tomar decisões, eu me imagino que ele pede pareceres ao senhor. Exato. Né? Os pareceres saem bastante dali de dentro. Exato. A demanda, assim? como mencionei de início, a atribuição de consultoria vamos dizer assim, é uma carga bastante grande. Talvez passe aí da metade da nossa demanda, tirando o executivo fiscal, obviamente. Então, assim, o fluxo é constante, a necessidade é constante, principalmente na parte de contratações, por exemplo, licitações, né? Tanto que uma das medidas iniciais aí do início da minha gestão foi exatamente colocar um procurador concursado, efetivo, porque só esse cabe à consultoria nesses casos. Só para dar parecer. Para dar parecer e fazer os encaminhamentos nas partes de licitação, convênios e contratos. Tem só um para isso. Tem um procurador lotado, o Dr. Edson, né? Lotado junto à diretoria de compras e suprimentos, exatamente dando vazão a essa demanda que é área enorme. E vem conseguindo dar cabo, é um procurador extremamente competente, conhece da matéria, né? E até então a doutora Cláudia Canzi vinha respondendo, mas ela ia já emendo a informação, a doutora Cláudia Canzi foi redirecionada à Procuradoria Fazendária, de forma a responder aos processos fiscais, os executivos fiscais de uma vara, a segunda vara, e a primeira ficou para a doutora Isabela, que é a procuradora responsável pela pasta, a Procuradoria Fazendária. Muito bem. Doutor Ville, como é que funciona? O município conta com a defensoria gratuita já instalada? A defensoria... E o que vem a ser isso? Fala para o meu público. A defensoria gratuita, fala-se muito nisso, o Estado recentemente estava querendo criar, não sei se criou. Para que existe e qual a finalidade da defensoria? Até eu vou fazer um retrospecto. Por favor. Inclusive a nível de município, até um tempo atrás existia assistência jurídica gratuita. Inclusive era um órgão, tal qual o PROCON, por exemplo, era vinculado era uma procuradoria, uma subprocuradoria, vamos assim dizer, não é o termo legal, técnico utilizado, mas vamos assim para facilitar a compreensão, era uma subprocuradoria da Procuradoria Geral do município. E ali era feito atendimento estilo defensoria pública. Essa situação, há algum tempo foi de fato extinta, e culminou com a extinção de direito no ano passado. Então hoje não existe mais esse serviço prestado pelo município, até porque também a mesma decisão que mencionei há pouco tempo, Lucas, com relação ao Tribunal de Contas, vedou a participação de procuradores nesse tipo de serviço. É porque era uma atividade fim do procurador. Em outras palavras, o procurador não fez concurso para isso. Sim. Né? E concomitante a essa situação, já tinha notícia do concurso da Defensoria Pública em andamento, tanto que foi concluído há pouco tempo, e os procuradores, me parece que, salvo engano, 4 ou 5 defensores públicos já estão lotados em Foz do Iguaçu, já ocupam o prédio onde o Conselho Tutelar ocupava, na Travessa Júlio Paz, me parece. Sim. Que já estão trabalhando lá, absorvendo toda essa demanda no que lhes é dado de competência, que parece que eles estão com uma limitação ainda de atendimento, uma orientação, me parece que foi passada pela defensora, a chefe da Defensoria Pública no Estado, passou algumas áreas que eles podem atuar. Ainda hoje falava com a doutora Lívia, uma das defensoras, ela me esclarecia isso, que algumas áreas eles têm a atribuição, já estão autorizados a atuar, algumas áreas ainda não. Eles não foram autorizados. Vamos pegar um exemplo para que nós possamos... E só para fechar, fechar o raciocínio aqui, a questão da defensoria, portanto, é uma atribuição do Estado. Sim. E da União. Quando a Carta Magna fala lá que essa assistência é dever do Estado, tem que se interpretar de forma sistemática. Na medida que os artigos que tratam desse tipo de serviço falam União e Estado, e em nenhum momento fala município. Então também foi uma situação que foi corrigida para adequar o texto constitucional. Hoje de direito e de fato, portanto, não existe mais assistência judiciária gratuita no município, nos moldes de uma defensoria, o que foi então absorvido. Doutor, só para um melhor entendimento, isso foi muito claro, mas vamos dar um exemplo prático. O cidadão é um cidadão de origem simples, sem meios financeiros, se envolve aí num crime qualquer, de repente tem que enfrentar um tribunal do júri. E ele não tem dinheiro para pagar um advogado. O Estado nomeia um dativo para ele? Hoje, como eu falei, em alguns casos a defensoria depende da esfera de competência, porque temos também a Defensoria Pública da União, que são processos atrelados à Justiça Federal. Ela atua nessa área, na medida que for provocada, for buscada, for buscado esse serviço. E a nível de município, a gama de atendimento também passa pelos escritórios de aplicação nas faculdades, que também fazem um atendimento. Sim, que tem lá no Exatamente. PC, Unifor. Eles fazem esse atendimento no sentido de... Eles prestam esse serviço, é importante. Também. Inclusive com muita qualidade. Né? E também agora a Defensoria Pública veio somar nesse contingente no sentido de dar
o atendimento ao jurisdicionado, ao Mas o município. senhor me falou que momentaneamente o município está sem defensores públicos. Não foi bem assim. Na verdade existe, os defensores já estão lotados aqui trabalhando. Me parece que eles estão com uma restrição de limitação. Exato, eles estão atuando já com uma gama bastante ampla de trabalho, estão atendimento, isso vem sendo em atendimento, pleno atendimento ali, estão aperfeiçoando a estrutura deles, claro, né, para se adequar à necessidade, com o tempo aí vão estar todo vapor. Entretanto, eles têm essa dificuldade, essa limitação, com relação a todas as áreas, todos os méritos, em termos de direito para atendimento. Vou aproveitar o senhor, tirar o máximo, estamos caminhando para o final. Nós temos o Legislativo e o Executivo, que são 2 órgãos autônomos, né? E o Legislativo tem um orçamento estabelecido em lei federal, que a prefeitura tem que fazer o repasse. Tem que fazer o repasse todo, eu não sei se é anual, mas é aquele valor, né, doutor? Aquilo às vezes vira e mexe, vira motivo de discussões acaloradas, principalmente quando a coisa descamba para a política, né? Nós tivemos aí um caso do prefeito anterior mesmo, ficou aí quase que 8 anos nas turras com o presidente da Câmara, justamente por causa do tal repasse. Exato. Mas aquilo é estabelecido em lei um valor, né, doutor? Exato, é um ato vinculado. É 6% da receita do município? Exato, é um ato vinculado, não há como fugir desse repasse. E tem que repassar. Exato, um repasse. E se a Câmara não gastar todo aquele ativo financeiro, porque de repente ela não gasta, o que ela faz com a sobra? Ela devolve, as informações que tem a rigor ela tem devolvido. Deve devolver? Tem feito isso por uma questão de bom senso. Os presidentes aí que eu acompanhei nas últimas têm devolvido por uma questão, e assim me parece que vi também no Estado, na Assembleia Legislativa, uma questão de bom senso, de utilizar esse excedente aí no sentido de aperfeiçoar aí, obras públicas e aplicar o interesse público que convém ao Executivo, né? Doutor, o prefeito, na condição de prefeito, que se ele precisar de assessoria, que já foi dito aqui, pareceres e tudo, vocês estão lá para dar, mas se ele precisar também de advogados para causas próprias, naturalmente ele deve contratar do seu próprio bolso. Exatamente, essa situação o procurador no caso fica impedido. Já tivemos casos aqui que, sem citar nomes também, para não ser indelicado, tivemos prefeito que acabou respondendo processo, né, processos civis e criminais, por causa justamente desse fato. Pegou profissionais fora do bojo da procuradoria, particulares, e acabou pagando com verba do erário, e aí isso não pode, naturalmente. Exato, parece que há uma ação civil pública nesse sentido, no escritório de Curitiba. Isso, inclusive importante até o gancho, no sentido de que essas terceirizações não são permitidas. Não são. Essas terceirizações, uma inclusive foi liminarmente bloqueada pelo próprio Tribunal de Contas, não gerou uma contratação, mas existiram outras no passado e todas elas desembocaram em ação civil. Sem dúvida. Por isso que eu tenho notícia, gerou condenação. E importante também mencionar que hoje, a partir de 2013, a Procuradoria tem um total e restrito acesso ao contencioso junto ao Tribunal de Contas, o que não ocorria anteriormente. Então hoje a Procuradoria tem uma divisão específica para acompanhamento. Isso já está pacificado. Sim. Hoje a Procuradoria avocou, como linha de direito, essa atribuição. Hoje quem faz o contencioso, claro, mediante informações das demais secretarias, demais diretorias, no sentido de subsidiar, mas a Procuradoria, tudo passa pelo crivo da Procuradoria em termos de contencioso do Tribunal de Contas também. Esse dia foi um motivo de muita polêmica aqui. Estamos terminando, vou permitir a última pergunta. Consulta se o senhor pode responder. O Fostrans firmou um contrato com uma empresa para que ela preste um tipo de serviço a um custo de 9 milhões de reais. O senhor deve ter conhecimento disso. Está ligado a sinalização, semáforos, etc., pardais. Certo. Isso naturalmente passa por pareceres dos senhores, porque a contratação da administração indireta não passa pela Procuradoria. E tem um jurídico específico, como aqui mencionei, né? Sim. Deve ter passado. Seria indireta? Se a contratação se deu pela indireta, o procedimento licitatório todo tramita por lá. Mediante a consultoria e o parecer dos colegas que lá militam. Está tudo certo. Exato. A rigor, se houve o parecer, se há o parecer, a rigor, a princípio se presume que observou tudo que delimita o regime jurídico administrativo. Tá bom. Doutor, eu queria dizer que foi uma satisfação recebê-lo. Quero crer que a nossa conversa foi, para mim, pelo menos foi muito proveitosa, e quero crer que também para aqueles que nos assistem. Chegamos ao final. Temos o hábito de reprisar essas entrevistas logo mais à noite, amanhã, e eu também tenho por hábito colocá-las lá na minha página www.hlucas.com.br, que é o meu blog. O senhor lê, doutor?
Eu, claro. O senhor lê meu blog? Diariamente. Agradeço muito. O senhor esteja à vontade para se despedir de quem nos assistiu. Eu queria agradecer o convite, essa oportunidade de falar um pouco de procuradoria, de advocacia pública pessoal, mandar um abraço aos meus colegas procuradores, né, e desejar a todos uma boa noite, um bom final de semana. Muito obrigado, eu digo mesmo. Bom final de semana para todos.